E aí, Tiagão? Boa noite. Nós fizemos o Como é que você webinar, tá? né, Perícia SST, e a gente teve cento e tantas pessoas, eu não lembro o número aqui, né, Júlio, mas mais de 160 pessoas 180, mais ou participaram, menos. e aí foram muitas perguntas. Então, foi um nível assim que não deu para responder, a gente terminou a live, né, o webinar era mais de 10 horas da noite e ainda Sim, ficou bastante pergunta para trás. Então, a gente é isso aí. consolidou algumas dessas perguntas, a gente achou que daria tempo de responder hoje, junto com uma caixinha de perguntas que eu abri no meu, você abriu no seu, né, no seu Instagram, Isso. para poder ser respondida hoje. É isso aí. E além disso, vai ter ainda, né, outras perguntas que as pessoas vão mandar aqui durante a Claro, nossa, claro. durante o Domingão Vocês da mandam Prevenção. aí. Então, fiquem à vontade, tá, pessoal? Fiquem à vontade para poder mandar mais perguntas. Ó, e reforçando o que o Carlos acabou de colocar aí, deixa o like aí, galera, né? Ajuda a gente aí, cutuca no joinha aí, não custa nada, é só você ir lá e apertar, não custa nada, né? Isso significa que você gosta desse programa, gosta aqui do assunto. Exatamente. Vamos lá, Thiago, vamos lá, vamos começar essa bagaça toda aqui então. Isso. Vamos lá. A primeira pergunta que eu relacionei aqui, Thiago, foi enviada pelo Ronaldo Silva, grande Ronaldo, acompanha a gente sempre nas redes sociais. O perito pode evidenciar para um único colaborador periculosidade e insalubridade, ou o colaborador só tem direito a um dos dois? Tá. São duas respostas para isso aí, né? Realmente o colaborador só tem direito a um dos dois, mas quem define, e isso falando, é claro, né, Júlio, na justiça, né? Quem define quem vai ter o direito ao quê vai ser o juiz do trabalho, tá? Só que o perito pode, sim, apontar a situação de insalubridade e periculosidade se estiver constando na ata, ou seja, no objeto da perícia, que a apuração dessa perícia é insalubridade e periculosidade. Porque tem diferença, você pode ser nomeado para fazer uma avaliação apenas de insalubridade, ou apenas de periculosidade, ou dos dois, ou de outros N itens que o engenheiro de segurança, né, que o profissional de segurança trabalha é capaz para fazer a perícia. Tá? Então, sim, o perito pode, inclusive eu já fiz isso em alguns laudos também, aponto as duas situações, porque as duas situações são de direito do trabalhador. Ele esteve realmente exposto à situação de periculosidade, esteve exposto à insalubridade, aponta os dois na conclusão, e aí qual que ele vai receber, ou se vai ser acatado das duas ou não, é questão jurídica, é questão do juízo decidir, tá? Mas é competência do profissional de segurança do trabalho, perito, fazer as duas apresentações. Claro que, voltando, se estiver constando no objeto da perícia, certo? Acho que essa pergunta foi lá no webinário. Para ser assistente técnico, deve ter alguma graduação específica, mesmo sendo técnico de segurança do trabalho? Tá, assistente técnico, né? Isso. Não precisa ter graduação. O que o Código de Processo Civil determina com relação a isso? O assistente técnico, os assistentes técnicos são de confiança da parte, ou seja, tanto do reclamante quanto da reclamada. E eles não estão passíveis de impugnação, de suspeição ou impedimento. Tá? Então, é aquele profissional que a parte considerar apta e capaz para poder atuar na assistência técnica do processo. Então, pode ser o técnico de segurança, pode ser o tecnólogo, pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um profissional lá que trabalhou há anos na direção do SMS. Eu conheço, por exemplo, gente que é diretor de SMS, né, supervisor gerente de SMS e não tem formação na segurança, mas se você sentar para conversar com ele sobre segurança, ele dá um show de muitas pessoas. Destrói. Então, Conheço essa pessoa de confiança. Né? Então, pode sim. Você não precisa ter nenhuma pós, nem nada. É o que eu sempre falo, você precisa estar se sentindo capaz. Né? O que é isso? Você não precisa fazer uma pós-graduação em Harvard. Você precisa ter um sentimento de que você está preparado para atuar como assistente técnico. E isso não é a graduação, não é curso que vai te ensinar, é o seu preparo. Então, às vezes você faz um curso complementar, faz um cursinho aí por fora, não necessariamente uma graduação. Perfeito. O Maicon complementou aí, né, que um curso de HO, sem dúvida nenhuma, pode ajudar para quem pretende atuar aí, né, como perito ou assistente técnico, principalmente como perito, né, Tiagão? Porque o assistente técnico ainda, ele né, como se diz, se ele ainda não conhecer muito de HO, o perito precisa fazer as avaliações, né? É claro, é óbvio que o assistente precisa conhecer para ele também identificar se o perito não está fazendo coisa errada, né? Exatamente. Mas o perito, nesse quesito, o perito tem uma responsabilidade um pouco maior, né? Porque compete a ele fazer as avaliações. Então, de repente, ele está fazendo ali uma avaliação química. Vou dar um exemplo, tá, galera? O perito está fazendo uma avaliação química e o assistente técnico, às vezes, não tem tanto conhecimento daquilo ali, o assistente técnico vai ficar na dele, né, Thiago? Sim. Agora, o contrário não pode, né? O perito precisa fazer avaliação química e não sabe fazer, aí, opa, fica feio, né?
Mas, de novo, eu claro que é interessante o assistente técnico entender de HO. Eu contei nos meus stories algumas semanas atrás de uma perícia que eu acompanhei como assistente técnico, que o perito trouxe um decibelímetro desses deck de multifuncional e colocou no bolso do funcionário aqui, que ficou aqui, sabe, uma situação que é vergonhosa para um perito. Tá? É claro que eu fiz minha defesa, impugnei, coloquei, tirei foto, fiz tudo. Nossa, eu fiz um mega de um relatório. Tá lá para ele resolver com essa bomba, que o juiz analisou e deu prazo de 5 dias para ele se manifestar. Então, ele fez cagada. Um curso de higiene ocupacional ajudaria muito isso para esse perito. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Eu estou jogando as perguntas no chat, que aí fica fácil de jogar para cá depois, né? Uhum. Vamos lá. Pergunta do Antônio Olímpio Guimarães. Essa pergunta veio do webinário, Thiago. Thiago, você poderia diferenciar a câmara frigorífica de câmara de resfriamento? Porque já acompanhei algumas perícias e essa foi uma das indagações ocorridas durante a perícia. Certo, vamos lá. Câmara de resfriamento, você geralmente guarda alimentos que não precisam estar abaixo de 0 graus. Então, a câmara de resfriamento, ela parte de 0 graus e vai até 18, 17, né? Depende do alimento que você precisa condicionar. Já a câmara frigorífica, ela parte de 0 para baixo. Então, é onde você tem que manter os congelados. Tá? Então, você vai num abatedouro, por exemplo, você tem a câmara de congelados, a câmara frigorífica. Se você vai num supermercado, você pode encontrar as duas situações. Uhum. Você encontra lá no açougue, por exemplo, uma câmara frigorífica, e lá na padaria, um exemplo, né, de um grande supermercado, você pode encontrar uma câmara de resfriamento. Teoricamente, elas são parecidas, Júlio. Ela tem a mesma porta, você entra, você tem acesso lá dentro, a diferença básica é a temperatura. Sim. Eu até comentei, acho que eu cheguei a fazer uma menção sobre isso, né, no webinário, né? Eu acompanho uma assistência técnica que tem exatamente essa situação, Thiago. Ele existe uma antecâmara, né? Alguns chamam de anticâmara, existe também as câmeras de resfriamento, né? Enfim, mas nessa situação lá tinha uma anticâmara, uma temperatura ali aproximada de 16 graus, então é frio ou é quente, né? Para alguns isso é frio, para outra pessoa, dependendo da situação, às vezes pode ser até quente, né? E tinha lá também as câmaras frias com a temperatura inferior, né? Bem inferior, né? Aí entra naquela questão, né, Thiago, para saber se é frio ou não pode ser no achismo, né? Esse perito acha que é frio, aquele outro perito acha que não é frio. Então não pode ser isso. Existe uma técnica, existem técnicas, né? Então existe a legislação que fala exatamente sobre isso, né? O enquadramento do que é artificialmente frio, né? Sim. Artigo 253 da CLT. Isso. Na Câmara, exatamente. Vamos lá, próxima pergunta. Pergunta do Pedro. Agora o sobrenome dele é complicado. Pedro Jitkian, acredito que é isso. Deixa eu colocar aqui nos comentários aqui, que aí fica mais fácil para a gente, para você ver também a pergunta, enquanto eu faço a leitura aqui também. Vamos lá. Caso não seja apresentado a ficha de entrega de EPIs, se o reclamante falar que recebia os EPIs, pode ser considerado que estava protegido? Olha, pode, tá? Não é regra e não deve ser aplicada sempre. Por que a gente diz que pode? É porque é uma forma como eu trabalho, tá, Júlio? Eu analiso não só a declaração do reclamante, é uma série de informações. A NR6 ela tem N requisitos para se considerar um EPI eficaz, certo? Entre eles, o recebimento. Então, essa declaração do trabalhador é apenas o recebimento. Mas ele precisa ter o procedimento de entrega, ele precisa ter sistemática de fiscalização, a empresa precisa ter uma sistemática de punição, higienização desse EPI, prazos de troca, enfim, toda uma logística, toda uma gestão. Se a empresa não comprova essa gestão, fica difícil você dizer que aquele EPI atenuava o risco. Não é o simples fato de eu entregar e eu pegar uma declaração do trabalhador e falar, não, eu usava. Tá, mas você usava em 15 condições, quais eram as condições de troca? Porque o trabalhador em si, principalmente quando ele está entrando numa ação, ele não tem esse entendimento tão a fundo quanto o profissional de segurança daquela empresa. Então ele sabe, eu usava, mas ele não sabe nem se usava corretamente. Então a gente tem que tomar cuidado com essas declarações. E aquela questão, eu também compacto da mesma ideia, Thiago, e aqui eu não estou falando, não é só para concordar com o Thiago não, porque em inúmeras situações a gente discorda do outro, tá, pessoal? Mas assim, quando, às vezes o reclamante falar, né, eu usava, tá, mas qual que era a frequência de troca, principalmente isso, né? Mas você recebia aí, vamos falar
de um agente que todo mundo aí sabe, conhece e fala muito, que é o ruído, né? Mas qual que era a Sim. frequência de troca? A pessoa não vai conseguir precisar, né, da informação correta ali, que era a cada X meses, X dias, né? Então, realmente, isso é prova documental, né? Eu fiz uma perícia, eu fiz uma assistência técnica também na semana, foi essa semana, quinta-feira, lá em Uberlândia, e eu fui como assistente técnico da empresa, da reclamada, né? E o perito, quando chegou nesse quesito, ele falou a mesma coisa. Ele falou, olha, EPIs, prova documental. Eu vou usar a prova documental. Ok, Júlio? Ok, doutor. Tá tudo certo, manda bala. Eu também, eu também considero sempre assim, né? Uhum. Bom, uma pergunta aqui que o Rafael, que está participando conosco aqui, mandou. O perito pode solicitar o auxílio das autoridades policiais caso a empresa não deixe de fazer a perícia? Pode, mas não é recomendado, tá? É muito tumulto, uma situação que às vezes você pode resolver de uma situação diferenciada. Tá? Você pode solicitar? Pode. Você pode muito bem ligar na vara do trabalho, solicitar esse apoio, eles designam um oficial de justiça com um apoio policial para você fazer sua perícia. Mas será que realmente precisa disso? Então, primeiro que você deve fazer é analisar o processo e ver se já não está tumultuado. Você vai pegar um processo com 2.000 páginas e lá já tem um histórico de perícias anteriores, enfim, analisa isso. Procura o histórico da empresa. Se for a primeira perícia, não tem como você fazer, mas às vezes é a segunda, a terceira, a quarta que você está tendo esse problema, aí tudo bem, pode ser que você solicite. Tá? Mas de cara, não faça essa atitude. Tente conversar. Thiago, diga, Júlio. Não, eu ia te perguntar, eu não sei você, mas eu nunca tive uma situação dessa. Não, eu já tive uma situação parecida. Não chegou a vias de fato de eu ter que acionar uma policial, mas eu tive que ligar na vara do trabalho, né, e falar, olha, está acontecendo essa situação, isso, qual é a sua instrução? Aí o diretor falou, olha, essa empresa já é recorrente nessa condição, relata que você foi impedido e que está encaminhando para o juiz. Aí na hora que eu falei isso lá na empresa, eles falaram, não, vamos conversar, e enfim, acabou desenrolando. Então, primeiro, o Rafael, converse na portaria, veja se você não errou também, porque às vezes o perito acha que intimou a parte, né, que mandou o e-mail e não mandou, acha que agendou corretamente e não agendou. Vê se você fez a sua parte. Inclusive, já cometi essa falha, sim, né? Já falei isso aqui. Sim. Se você tiver certinho, aí não tem jeito nenhum, a empresa não vai autorizar, aí liga na vara do trabalho e troca uma ideia com o secretário. Beleza. Mais uma pergunta aqui, depois a gente retoma ali as perguntas que a galera enviou. O grande Paulinho. Paulinho, muito boa. O assistente técnico pode fazer um laudo e anexar ao processo? Deve fazer o seu parecer técnico, tá? Terminou a perícia, chega no escritório, consolida suas ideias, pega a gravação que você fez da perícia, enfim, monta o seu parecer e entrega para o advogado, tá? E ele vai analisar se vai colocar nos autos ou não. Por que é bom ter isso? Para você depois ter todos os seus argumentos de impugnações em cima do seu parecer, contrapondo o laudo do perito. Perfeito, Thiago. Vamos lá, vamos na sequência aqui nas perguntas que o pessoal havia encaminhado nas caixinhas lá do Instagram, e depois nós vamos retomar nas perguntas aqui de vocês, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos aí. Pergunta aqui da Amanda Rodrigues, Thiago. Existe algum ramo de atividade que tem mais insalubridade em relação às outras? Olha, assim, existe alguns ramos de atividades onde tem mais pessoas e aí, porventura, tem mais processos, tá? Geralmente são aqueles mais puxados. Vamos pegar um abatedouro, né? Um ramo de alimento. Então, os frigoríficos costumam ter mais perícias. Por quê? Porque você tem uma rotatividade muito grande, você tem um trabalho mais puxado, né? E acaba atraindo mais os olhos da justiça. Você tem também as situações de construção civil, também tem bastante perícia. Por quê? Porque a rotatividade, você começa uma obra, termina uma obra, e aí quando você tem aquelas demissões, você já tem os processos. Inclusive, na semana passada, Júlio, eu peguei um processo com 21 assistências técnicas. 21 ou 26 assistências técnicas. Tá mudo o seu microfone aí. Eu falei que você comentou comigo, né? Comentou comigo. Sim. Inclusive, eu acho que você podia passar um pouco aí para mim poder te ajudar, né, Thiagão? Isso, não, eu vou passar. Mas realmente, eu vou passar, inclusive, para alguns alunos do nosso curso de perícia, que moram perto da cidade, eu vou fazer uma parceria com eles lá também. Enfim, esse processo aconteceu numa construção civil, terminou a obra, os funcionários foram desligados, eram mais de 400, se eu não me engano, desses 400, já 21 ou 27 já entraram na justiça. Então, onde tem muita rotatividade, costuma ter muito processo.
Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que o Marcelo encaminhou também, lá nas caixinhas. Marcelo Henrique Gomes, falando de EPI, como assistente técnico, já pegaram muitos casos de fichas de EPI sem a gestão de trocas e com CAs vencidos? Inclusive, teve uma pergunta muito semelhante a essa no webinário, né? Sim, sim. Já peguei bastante, Júlio. Muito mesmo. Uma das últimas perícias que eu realizei, o reclamante não apresentou, falou que não tinha ficha, recebia EPIs, a empresa não tinha ficha de EPIs para apresentar. E alegou que foi roubada. Aí mostrou um boletim de ocorrência que foi assaltado a empresa, que um dos documentos que sumiu foi a ficha de EPIs. Só que isso foi em 2019, se eu não me engano. Foi ok. Então, de 2019 para frente, me mostre as fichas de EPI de seus atuais funcionários. Tá? Só para poder fazer uma comparação, para provar que existe ou não ficha de EPI. Não tem também. Me trouxe uma ficha. então, como diz, o roubo não foi justificativa. Então tem demais, tá, gente? Tem muita falha. E uma dica que eu deixo para o profissional de segurança, gente, tem a ficha de EPIs como um documento, assim, muito precioso, tá? Eu cansei de ver processos em que o cara coloca a descrição certinha, protetor auricular tipo abafador. Vai colocar o CA, coloca o CA da luva. Coloca errado. Coloca o CA da bota, enfim. Aí você, como perito, pega uma situação daquela, fica difícil. Se é uma situação, Thiago, se eu vejo uma linha lá, tudo bem, foi um erro, o cara saiu escrevendo lá. Mas se eu vejo que todo protetor auricular o cara tá pondo CA errado, aí, como é que eu posso considerar isso correto? Aí é difícil, sem dúvida. Exatamente. Continuando aqui, Tiagão, pergunta do Ítalo Andrade, também mandou para nós na caixinha do Instagram. Vou colocar aqui na tela que facilita para você também. Ítalo Andrade perguntou, caso o perito seja convocado para uma perícia de insalubridade, ele pode dar parecer sobre a aposentadoria especial, caso a empresa não considere no laudo dela? Jamais, tá? Porque o objeto da perícia dele é insalubridade. Isso. Então ele foi designado pelo juiz para analisar insalubridade. Pode ser que esteja uma questão de periculosidade na cara dele ali, ele não tem que falar nada. Mesma coisa da aposentadoria especial. Pode ser que seja uma situação ali que gera aposentadoria especial, mas não é o objeto da perícia. Se o perito foi na sua empresa, fez uma análise, você começou assim, mas aqui você tem isso, aqui, isso aqui você está gerando periculosidade, você tinha que ter entrado, começou a fazer consultoria, você pode imediatamente travar a perícia dele. Doutor, na condição de assistente técnico, eu estou paralisando essa perícia e estou comunicando à vara do trabalho que o senhor está fugindo do seu objeto. Não é objeto da perícia fazer análise de aposentadoria ou de periculosidade do que for. Tá? Um item no Código de Processo Civil que fala que o perito não pode emitir opinião própria ou fugir das suas competências que foi designado. Então, saiu disso, gente, vocês têm toda a autonomia, né, para poder fazer a devida paralisação da perícia. Ótimo. Uma pergunta aqui da Larissa. Vou falar para você puxar ela agora, da Larissa. Isso, pergunta da Larissa. O assistente técnico pode apresentar os quesitos na hora da perícia? Pode, tá? Se ele julgar que sim, deve apresentar. Inclusive, Larissa, eu estou acompanhando uma assistência técnica coletiva, né, um processo coletivo que envolve 1.000 e tantos funcionários, e eu tive que fazer isso, né, durante a perícia ali, o perito, né, não estava conduzindo de uma forma que eu acho que seria a mais correta, e aí eu tive que fazer quesitos na hora ali mesmo, elaborei quesitos suplementares, que nós chamamos, né, e apresentei na hora, doutor. Gostaria de apresentar aqui esses quesitos suplementares. Tirei uma foto antes, já estou te apresentando aqui e vou encaminhar para o advogado para ele poder anexar no PJI, tá? E aí o perito, sim, ele aceita, ele deve aceitar, porque isso está previsto lá no NCPC, né, no novo Código de Processo Civil. Certo, Tiagão? É isso mesmo. Perfeito. Uma pergunta do Pedro aqui. Apenas o Júlio está nomeado na perícia. A empresa pode impedir o Tiago de acompanhar o Júlio por não fazer parte do processo? Tá. Vai depender muito de como for a situação. Se você tiver querendo dizer, Júlio, que eu estou indo a cargo de assistente do perito, não costuma ter muito problema não, tá? Mas se ela quiser impedir, ela pode. Por quê? Eu posso ir como assistente. Eu comecei minha vida de perito como assistente. Tá? Eu era técnico de segurança do trabalho, fui contratado por um perito aqui da região e comecei a fazer perícia com ele. Então eu era o assistente dele. Eu nunca tive problema nenhum. Mas sempre o perito chegava e falou, olha, esse menino que vocês estão vendo aqui, porque na época eu era jovem, né? Esse menino que vocês estão isso vendo aí tem Tiago, você é o quê? Uns 40 anos atrás, mais ou menos? Não vou te falar nada, viu? É proibido falar palavrão aqui.
Na época que eu era recém-formado, ele falava, olha, ele é meu assistente, ele não está aqui para emitir nenhuma opinião, nenhum parecer, ele vai me ajudar, tá? Ele vai colocar os equipamentos, vai fazer o que eu passar para ele fazer. Nunca tive problema nenhum com isso, tá? Agora, eu já tive assistências técnicas em que o perito levou um rapaz, uma pessoa acompanhando, e essa pessoa começou a fazer a perícia. E eu tive que falar, falando, doutor, o perito é o senhor. Não, mas ele está me ajudando aqui. Olha, ele quer te ajudar, pode, mas ele está dando opinião no processo, está sugerindo. Então não pode. Se eu for acompanhar o Júlio, por exemplo, eu vou ter que entrar lá e fazer o que ele mandar eu fazer. Eu não posso lá falar, olha, mas isso e aquilo, não posso ajudar ele a resolver a perícia. Tá? Perfeito, muito bom. Roberto, muito obrigado pelo seu comentário aí, viu? O Roberto, inclusive, é de Uberaba, Thiago, não sei se você... Acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado aqui nos Robertos, né? Mas se eu não estiver enganado, ele é de Uberaba. Iniciou no Clube da Perícia hoje, está gostando muito. Muito obrigado, Roberto. Valeu pelo seu comentário. E o Marcos também, ó, já me associei hoje no Clube da Perícia. Legal, que legal, Marcos, que legal. Uhum. Muito obrigado aí. Esperamos que vocês estejam gostando. É isso aí. Puxa o comentário do Renê, porque tem a ver com essa resposta que a gente deu agora. Comentário de quem? Renê Mendes. O último aqui? O último aí. Ah, perfeito. Renê Mendes. Isso. Esses quesitos feitos na hora devem ser respondidos na hora? São quesitos suplementares, tá? Não necessariamente precisam ser respondidos na hora. Ele precisa ser respondido no laudo, tá, Renê? Então, você entrega. Por que é bom você entregar na hora? Porque pode ser que o perito tenha que fazer uma nova análise, tem que verificar um ponto que ele não tinha visto no momento, e aí você protocolou esses quesitos. Então, ele tem que saber, porque se ele tiver aqui na área novamente, tiver que fazer novas questões, novas perguntas, novas investigações, ele vai fazer, tá ali na hora, senão ele tem que voltar depois. Tá? Mas ele pode responder até na apresentação do laudo pericial. São chamados quesitos suplementares. Exatamente, exatamente. Roberto comentou aí, né, que já participou de assistência como assistente perito e nunca teve problema. Geralmente não tem problema mesmo, não. E é ele mesmo, Roberto de Uberaba, é isso aí, show de bola. Muito bom. Deixa eu jogar para a tela aqui. Sou engenheiro de segurança do trabalho, só que eu não tenho experiência na área. Qual seria melhor, assistente ou perito? Eu consigo trabalhar na área sem experiência? Tá. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é buscar conhecimento sobre perícia e assistência técnica. Tá? E que eu não estou querendo vender peixe, a gente já está anunciando aqui, mas nós temos o curso de formação de peritos e assistentes técnicos, em SST, tem o Clube da Perícia, mas tem muito conteúdo gratuito na internet. Você pode buscar, tá? Então, Igor, a primeira coisa que você tem que buscar é esse conhecimento para você se sentir preparado. A habilitação você já tem, tá? Você já é engenheiro de segurança. Então, quando você se sentir preparado, você pode tanto ir na vara do trabalho, quanto buscar uma parceria para assistência técnica, um cliente. Tá? Então, você vai definir o nicho que você quer trabalhar. Pode até trabalhar nos dois, inclusive. Se a sua cidade, onde você morar, for grande, você conseguir ter uma grande área de atuação, você pode fazer assistência técnica para algumas empresas e perícias em outros locais. Tá? O que eu faço, né, Thiago? Hoje eu faço exatamente isso, né? Atuo nas duas situações, né? Você também, inclusive, né? Nós dois. Eu trabalho com isso. Uma pergunta aqui da Bruna Petros. Essa pergunta veio do webinário. Uma boa pergunta, inclusive. Uma dúvida com relação à insalubridade por frio. Podemos usar o limite da CGIH? Pois na NR9 diz que sim. Eu acho que a gente até respondeu essa pergunta, Thiago, mas vamos lá, é uma ótima pergunta. Mas é bom a gente frisar, então. Não, tá? A CGIH é para fins de gestão. Então, a NR15, o anexo 9, define que o frio é qualitativo. Então, você vai qualificar conforme aqueles parágrafos, né? Então, trabalhe numa condição, numa câmara frigorífica ou similar. Se não for nessa situação, você já não analisa nada, tá? Não depois, sei lá, sem proteção. Então, será que tem a proteção? Se tiver proteção, está eliminado. Enfim, pega todo o parágrafo e vai seguindo. Não necessariamente você tem que usar CGH. Mas a NR9 diz que sim. A NR9 fala que sim para fins de prevenção. A norma que fala sobre adicionais é a NR15, e a NR15 não cita CGH em momento algum. Muito menos a NR9, a questão de frio. Sim, o Gilbert colocou uma pergunta aqui, ó. Tá. Acho que é bom só para a gente encerrar. Vamos lá, deixa eu pegar ela aqui. Mas posso atuar como assistente sem ter feito o curso, ou somente para adquirir mais conhecimento? Você pode atuar como assistente técnico sem ter feito o curso, tá? Claro. Quem dera nós tivéssemos uma anuência, né, Júlio, do Ministério, sei lá, da Economia ou da Justiça, para que só pudesse atuar quem fizesse nosso curso, que aí seria muito bom. Mas não, tá, gente? Esse curso é para você adquirir conhecimento e estar mais preparado para atuar na área. Mas a habilitação, ou seja, a anuência você já tem à medida que você
forma que você conquista ali o prestígio e o entendimento da sua empresa para te contratar, confiança, ok? Exato. Isso é importante, né, Thiago? A gente deixa claro, e às vezes alguém pode imaginar assim, pô, vocês estão jogando contra o patrimônio, mas não é. Tem hora que a gente fala, eu sou engenheiro de segurança, né? Eu preciso fazer esse curso de vocês para poder atuar como perito? Não, não precisa, tá? Tem gente que às vezes fala por aí, precisa ter um curso. Não, não precisa. A pós-graduação, para você atuar como perito, tá? A pós-graduação de engenharia de segurança te habilita para isso, o Thiago acabou de falar aí. Mas a pergunta é, lá na pós-graduação, te ensinam, né? Você realmente tem uma base sólida para poder atuar como perito? Essa é a pergunta. E no caso do assistente técnico é a mesma coisa, né? No curso técnico de segurança, né? Ele te deu uma bagagem boa para você poder atuar como assistente. Geralmente a resposta costuma ser não. Não, eu não tive noção disso. E aí você precisa procurar, né, no mercado aí, cursos de qualidade que realmente você vai aprender. Exatamente. Bora lá. Deixa eu colocar aqui a próxima pergunta, Thiago, é da Carol Ribeiro. Vou jogar nos comentários aqui, que aí todo mundo lê, fica fácil para o entendimento de todos. Grande Pedro Castilho, Luana tá zoando ali do Fandangos até agora. Pergunta aí da Carol, Thiago. Se sou técnico de segurança com experiência e engenheiro de segurança também, por que preciso ser perito com CREA e RT, né? Por que preciso ser perito com CREA e RT? Tá, é o seguinte, o fato de você atuar como perícia, você só pode atuar se você tiver a habilitação. Esse é o requisito do Código de Processo Civil. Você precisa ser, né, no caso de perícia de insalubridade, né, médico ou engenheiro do trabalho ou engenheiro de segurança. Certo? E aí, para você ser um profissional habilitado junto ao seu conselho de classe, você precisa ter registro no CREA e você precisa ter, porventura, a sua RT. Então, se você me formei em engenharia de segurança, você não pode exercer a engenharia de segurança sem estar vinculado ao CREA, ok? É a mesma coisa do advogado que formou, né, em direito, mas para ele exercer a advocacia, ele precisa estar devidamente regulado e inscrito na OAB, tem que passar na prova, enfim, ter a sua carteirinha da OAB. O engenheiro de segurança é a mesma coisa, tá? O fato da perícia para o engenheiro de segurança é uma das habilitações do engenheiro. Pode ser o arquiteto, tá? Pode ser N outras profissões, pode ser o médico do trabalho, pode ser o fisioterapeuta, pode ser N outros, mas nós falamos especificamente de engenheiro somente se ele tiver CREA. E a RT por consequência, tá? Porque aí o CREA exige que toda atividade exercida por profissional de segurança seja precedido de ART. Profissional de segurança não, profissional vinculado ao CREA. Tá? Fui claro, Júlio? Com certeza, com certeza. Tá. Foi claro, sim, sem dúvida. Vamos lá, vamos continuar aqui. Próxima pergunta do Eric Tavares, acho que eu vi na live aí também. Aí, Thiago, pergunta do Eric, você considera as camareiras que realizam a limpeza dos quartos e banheiros na súmula 448? E aí dá discussão. Uma boa pergunta. Bom, para quem não sabe, a súmula 448 é uma súmula do TST que equipara as atividades de limpeza de banheiros e locais públicos de grande circulação com aquela atividade de lixo urbano, coleta e industrialização do anexo 14 NR15, ou seja, considera insalubridade de grau máximo, tá? Então, Eric, para te responder, minha resposta seria assim, depende, tá? Como é essa atividade da camareira, qual é o ambiente em que ela está atuando, tá? Limpeza dos quartos e banheiros, por exemplo, nós estamos falando de um hotel, tá? Um hotel onde a rotatividade seja, sei lá, 3, 4 hospedagens naquele mesmo quarto, por semana. Então, será que é de grande circulação? Eu já vi casos, por exemplo, que moram-se famílias. Então, é muito complicado. Vamos comparar, por exemplo, com um motel. Dependendo da cidade, o motel recebe 3, 4 visitas por quarto, por dia. Então, tudo isso é complicado. O que eu digo para você era que, assim, estabeleça uma linha de raciocínio e defina o que é grande circulação de pessoas, porque a súmula não traz isso, tá? E não tem nenhuma norma. Então, você precisa definir um padrão para dizer o que é grande circulação de pessoas. Aí, a partir disso, você começa a sua análise. Perfeito. E há também discussões, né, Thiago? Uma grande discussão com relação a esse assunto de profissionais peritos que não levam em consideração a súmula. E aí eu acho que aquele negócio, a gente precisa, né, respeitar opiniões e opiniões, né? Porque, não sei no seu caso, Thiago, mas existem alguns juízes que, inclusive, recomendam que a gente utilize a súmula. Não sei se você, né, já viu isso, né? Sim. Cada profissional define uma forma, não tem
Eu sigo súmulas que são técnicas, tá? Então, a súmula 448, por exemplo, ela é uma instrução para uma análise técnica. Eu me considero que eu tenho que seguir, tá? Mas é um entendimento, se alguém tem que seguir só a legislação, não está errado também, né? É isso aí. Pergunta do João Naves, Thiago. Existe padrão de quesitos para tipos de insalubridade? Bem legal essa pergunta. Uma coisa importante você dizer assim, não existe padronização de quesitos que você compra na internet. Mais de 1000 quesitos para você elaborar. Você pode até comprar isso para você ter os seus, tá? De ideia. Mas não existe um padrão. Você pode definir o seu padrão à medida que você vai fazendo um grande número de perícias, tá? De assistências também. Então, padrão para quesitos, você vai perguntar assim, para insalubridade você pode deixar algumas perguntas já para calor, outras para ruído, certo? Para vibração, mas não existe uma padronização de quesitos genéricos. Nós explicamos muito isso, inclusive na aula que você falou, né, Júlio? Quesitos inteligentes. A gente trabalha a inteligência do quesito. O que é isso, gente? Quesito é o quê, pessoal? É perguntas. Tá? Só que muito cuidado, uma pergunta que você faça para o perito pode sair ruim para você. Então você tem que saber o que vai perguntar. E o fato de você ter que saber ou perguntar já te elimina a questão de padrões de quesitos já elaborados. Tá? Então, se eu tenho uma situação, por exemplo, de uma insalubridade por ruído, e eu sei que o meu protetor auricular, né, que a minha ficha de EPIs não está bem preenchida, eu vou fazer um quesito assim, pode o senhor perito informar se a ficha de EPIs está preenchida corretamente? Não vou fazer isso, certo? Mas você Depende do lado que você tiver, né? Depende se você estiver atuando para reclamado ou reclamante, né? Exato. Então, o quesito, gente, é a porta de entrada de sucesso do assistente técnico, seja de qualquer uma das partes. Então, tem que ser muito bem feito. É isso aí. Bom, pergunta aqui do Pericles. Pericles, engenheiro pode fazer perícia de ergonomia, Thiago? Pode, desde que ele tenha o conhecimento técnico para isso. A habilitação o CREA confere, tá? O CREA diz que o engenheiro de segurança está habilitado a elaborar laudo ergonômico, certo? Laudo a gente entende que é algo pontual, não é uma análise ergonômica. Então, a perícia é um laudo ergonômico. Agora, você que é engenheiro de segurança, se sente, que está ouvindo a live, se sente preparado para isso? Tá? Eu sou engenheiro de segurança e tenho uma esposa que é ergonomista. Uhum. Se chegar uma perícia para mim e falar assim, olha, e aí? Eu falo, não, eu não faço. Se fosse para minha esposa, tudo bem. Por quê? Ela tem a vivência, ela formou em fisioterapia, Sim. Tem uma pós em ergonomia, tá? Então ela entende desse assunto muito melhor do que eu, né? Tem colegas que formaram, o Maicon, por exemplo, que ele formou numa perícia, uma pós-graduação em ergonomia. Então, ele é um profissional que eu acredito que tenha qualificação, mesmo engenheiro, para executar uma perícia de ergonomia. Então, você precisa se perguntar, eu tenho habilitação para isso, né? Eu tenho conhecimento técnico, mas, via de regra, o engenheiro pode. Vamos lá, pergunta do Ítalo Andrade, Thiago. Existe jurisprudência de que o EPI não elimina a condição para aposentadoria especial, porque no PPP faz pergunta sobre a eficácia do EPI. E aí o nosso amigo Ronan, grande Ronan, já até respondeu aqui, pediu para ele verificar o recurso de agravo 664-335, né, que ele trata exatamente sobre isso, né? Isso, 664-335, tá? É uma área, né, um parecer técnico, uma área que foi colocada no STF. Sim. E aí, gente, nós vamos analisar o quê? Vamos pensar assim, no ponto de vista prático. Se a gente considerar que essa área tem poder de legislação e que toda a questão de ruído acima do limite de tolerância de 85 decibéis, independente se você está dando protetor auricular ou não, gera aposentadoria, quantas empresas no Brasil serão afetadas com isso? Né? Muitas. Eu garanto que deve ter uma situação de um ruído acima do limite de tolerância. Tá? Nem que seja poucas vezes no dia. Então, é uma situação que eu acredito que vai ser revista, que não pode manter. Então, eu, particularmente, não considero, tá, essa área, né, esse agravo do instrumento, como uma referência para os meus laudos. Tá bom? Eu posso até citar a empresa, quando eu estou agora falando como consultor, tá? Eu verifico e falo, olha, gente, essa situação aqui, tá, existe uma ação, porém não é legislação. Então, eu considero eficaz se tiver todas aquelas prerrogativas da NR6. Tá? Perfeito, Thiagão. Pergunta do Pedro, se a empresa trocou apenas o selo e a espuma do abafador tipo concha, o perito pode concluir que não houve troca do EPI na periodicidade adequada? Não, se aquele EPI é passível disso, dessa manutenção. Tá? Existem abafadores da MSA e da 3M, por exemplo, que eu conheço, que você tem o kit de manutenção.
Exato. Poxa, como é que eu vou falar que a empresa não está fazendo a parte dela se ela está dando manutenção no EPI? Com certeza. Desde que lance na ficha, não esqueçam, né? Claro. Não pode esquecer de lançar. Ah, não, mas esse aqui é só um kit, ué. Então lança lá, kit de reposição do abafador XYZ, tá, pessoal? Não esqueçam disso, tá? E aí fica a dica, né? A gente precisa também pensar em grana, né, gente? Às vezes o arco, a concha ali tá tudo perfeito, tá em boas condições. Para que você vai trocar tudo, todo o conjunto? Troca apenas as peças de reposição, tá? Você vai estar até economizando para a empresa aí, né? Uma pergunta do Mike pediu para esclarecer isso. O assistente técnico de nível médio, TST, não pode emitir parecer técnico? Não sei se pode emitir, normal, né? Claro. O assistente técnico, a partir do momento que ele está trabalhando para a sua parte, ele pode emitir o parecer técnico. O assistente técnico emite o parecer técnico, independente da formação Isso. dele, se é engenheiro ou se ele é técnico, tá? Ou tecnólogo. E o perito emite o laudo pericial. Basicamente, gente, são informações parecidas que vão constar ali. Até a gente tem um modelo, né, Júlio, no curso de formação de peritos. A gente pega nossos modelos. Mas é importantíssimo que o assistente técnico, seja ele técnico de segurança, engenheiro ou qualquer outra profissão, apresente o seu parecer técnico. Muito bom, muito bom. Temos aqui uma pergunta da Cristina, pergunta interessante. Tudo bem, Cristina? Seja bem-vinda aí. Quer dizer, seja bem-vinda não, né? A Cristina está quase todos os domingos, ela está participando conosco aqui. Muito bom, Cristina. Boa noite aí, tá? Um perito que não tem um bom conhecimento em higiene ocupacional, ele pode levar um higienista para realizar as medições? Olha, pode, já aconteceu isso comigo, eu já fui contratado por um perito para poder fazer as avaliações ambientais, só que o perito ele tem que deixar claro, tá, o que está acontecendo ali. E não vai falar, olha, eu não tenho experiência com medição, eu trouxe um cara aqui que tenha, não é isso. Você pode falar, olha, esse rapaz aqui vai fazer as avaliações ambientais, eu contratei ele porque por ser N motivos, tá? Só não deixa claro que você não tem esse conhecimento técnico. Bom. E pode não parecer, não fica muito legal você falar, eu tive que chamar uma outra pessoa. E deixa claro que é para fazer a medição, ou seja, para instalar o dosímetro e coletar o resultado. E não fazer a análise técnica disso. A análise técnica diz que tem que fazer o perito. Então vai buscar conhecimento para isso. Tá? Tiago, essa pergunta que se você me permitir responder ela, da Elizabeth, quando se trata do frio, o perito que foi avaliar sobre a insalubridade, ele pode solicitar informações sobre procedimentos internos referente à temperatura? Eu vou falar porque eu tive uma perícia desse caso, né, Tiago? Eu estava como perito, né, nessa perícia, e eu questionei, né, se havia algum procedimento, né, que informasse sobre a temperatura, porque as informações estavam desencontradas, né. Tem sim, inclusive a analista, o pessoal a menina da qualidade está aqui na empresa hoje fazendo auditoria, você pode perguntar para ela. Conversei com ela, ela me passou as informações, sim, a temperatura lá é de X a Y, né. Tem um procedimento? Tem um procedimento. E aí, quando ela foi mostrar o procedimento, não era aquilo que estava sendo falado. Né? O procedimento falava outra coisa, né? Outra temperatura. Então, sim, Elizabeth, o novo Código de Processo Civil, existe lá um item específico, que agora não vou me lembrar muito bem qual que é o artigo, mas que fala que o perito pode se valer de qualquer fins, de qualquer documentos, fotos, plantas, projetos, etc., para poder ajudar na sua conclusão pericial, conclusão do seu laudo pericial, tá? Então, não tem problema não, pode ser qualquer informação, mapas, informações, às vezes fixada na empresa, placas de sinalizações, enfim, qualquer informação o perito pode se utilizar disso para poder ajudar ali, né, como um elemento de contribuição ao seu laudo pericial, certo, Thiago? Exatamente, perfeito. Abdica da perícia. Se o perito não for bom, abdica da perícia. Isso, se ele não tiver competência para isso, antes de aceitar o encargo, ele abre mão. Exato. Vamos ver mais perguntas aqui. Tiagão, se você achar aí, fica à vontade, tá? Eu tô pegando desde cima para baixo. Certo. Aqui, ó, pergunta do Marcos Garcia. Boa pergunta. Para avaliação de insalubridade, deve avaliar todos os anexos da NR15? Sim. Tá? Importante, o que está no objeto da perícia? A apuração da alegada insalubridade? Então você tem que investigar. Mas o advogado colocou lá na inicial só ruído. Ok, mas ele não tem obrigação de saber todos os agentes passíveis de geração de alguma doença, né? Geração de insalubridade no ambiente. Esse é o papel do perito. Tá? Então o perito vai lá para fazer essa investigação. Então ele vai analisar todos os anexos. Eu vou sair medindo radiação? Não. Tá? Você vai verificar quais são aqueles que são aplicáveis àquela situação.
Então, através do quê? Através da análise das atividades, de inspeção no posto de trabalho, de análise dos produtos químicos utilizados, enfim, do processo de trabalho daquele reclamante, na reclamada, você consegue definir. É como se você fosse fazer uma avaliação de riscos, né, para uma empresa, para o seu consultor. Identificou o risco, faz a avaliação. Show de bola, show de bola. Vamos lá, próxima pergunta do Maicon. Já tive uma situação de insalubridade por frio, onde se dividia a japona por alguns trabalhadores. Qual a sua opinião, Thiago? É a famosa japona do preguinho, né? É, isso. A gente vê muito isso aí em supermercado. Tá? Supermercado, o cara vai lá, tem uma japona presa do lado da câmara de resfriamento, ou câmara fria, e ele vai, veste, coloca e vai. O que é a minha análise? Será que essa japona, independente se ela é coletiva ou individual, ela está sendo eficiente? Tá? A NR6 ela estabelece uma série de outros EPIs, Marco, além da japona. Ela estabelece a calça, né, a luva, a bota, a meia, enfim. Para aquele trabalho, para a entrada na câmara frigorífica, ele precisaria só da japona? Primeira pergunta que eu vou buscar responder na avaliação. Se sim, aí eu vou verificar se aquela japona, por ser de uso coletivo, estava em condições de uso para neutralizar aquele agente insalubre. Ok? Excelente, excelente. Vamos lá, vamos lá. O Anderson colocou aí na aula também. Na aula tem explicação também. Exato, exato. Vamos lá. Uma pergunta boa do Léo aqui, viu, Tiagão? Ó, conseguiram mensurar financeiramente os ganhos, sejam do assistente ou perito? Não sei se é aqui. Sim. Enfim. Dá para mensurar, assim, claro que é uma ilação aqui agora, porque eu não vou ter como abrir uma planilha e te mostrar os fatos, né? Mas, por exemplo, um assistente técnico, vou falar da assistência técnica. Em geral, é de 1.200 a 1.800 a perícia, tá? Por quê? Porque o valor tabelado, mesmo na nossa região aqui. Sim. Tá? Agora, tem gente que fatia, não, é para fazer quesitos, é tanto, para só acompanhar a perícia, ou para fazer só assistência, só as impugnações. Eu tenho muita demanda desse tipo aí, viu, Tiagão? Às vezes o advogado entra em contato comigo, Júlio, olha, eu quero um orçamento só para quesitos, depois você me passa um orçamento tipo 2, né? Quesitos Isso. E acompanhamento da perícia, ou eu quero só acompanhamento da perícia, então tem muito disso, né? Comente isso aí pro pessoal. Claro, cara, por exemplo, eu tô aqui em Uberaba, aí tem um cliente meu lá em Rondônia, né, e apareceu um processo para ele lá. Poxa, é caro fazer o deslocamento do assistente técnico de Uberaba até Rondônia. Uhum. Então a gente contrata um profissional de lá para que ele acompanhe a perícia, por exemplo. E no término da perícia ele vai me trazer um relatório. Aí eu pago para ele o valor do acompanhamento de perícia. Do mesmo jeito que acontece de Uberaba a Rondônia, acontece de Rondônia a Uberaba. Então, às vezes, tem um cliente de um rapaz de uma empresa de lá, e ele fala, olha, eu estou precisando de um assistente técnico para acompanhar a perícia. A gente faz isso. Então, esse é o fatiamento. Pode ser que seja só para fazer quesito, eles vão mandar o advogado ou uma outra pessoa, um outro assistente para acompanhar. Enfim, pode ter isso. E aí, Léo, vai depender muito do que você fechar de acordo. Tá? Fechei uma perícia para fazer uma assistência, é um valor. Para fazer 10 assistências, é outro. Fechei um contrato com 3 empresas. Essas 3 empresas têm perícias 2 a 3 vezes na semana. Tá? Então, tudo isso são ganhos que você vai ter e vai variar. Né? Agora, para perícia, o juiz, né, vai determinar sempre o valor de seus honorários, isso é fato, porém você consegue justificar os ganhos. Tá? Então, existe perícia em que você pode receber R$1.000, tem perícia que você pode receber 4, tem perícia que você pode receber 80. Vai depender da situação. Ok? Paguei um lanche hoje, R$14. É isso aí, ó. Ainda pagou barato. Quase que ele já paga o clube da perícia, né, Tiagão? Exato. Então, na perícia, você também consegue bons honorários se você conseguir justificar. Então, tive que fazer um deslocamento, aluguel de equipamentos, ou a análise foi mais criteriosa, gastei 2 dias realizando a perícia, enfim, você consegue justificar seus honorários. E aí, cara, é uma bola de neve, tá? Do lado bom. À medida que vai aumentando a quantidade de processo, vai aumentando também o seu rendimento. É isso aí. Tem uma pergunta aqui da Marinette, ela mandou explicado aqui, o assistente que ganha R$500 por perícia, se é na hora que ganha... Você deu aquele exemplo de R$500 lá, Ju. Deve ser tá. Eu joguei só exemplo, tá, Marinette? Geralmente, na nossa região aqui, é entre R$800 a R$1.500, né? Isso varia muito, como o Thiago acabou de explicar. Se você quer apenas os quesitos, se você quer quesitos e perícia, ou quesitos, perícia e parecer técnico, enfim. Então, tem uns pacotes aí, eu costumo fazer dessa forma.
Ah, não, eu não faço dessa forma, eu faço só o trabalho completo. Beleza, tá tudo certo, né? Não tem ninguém errado. Aqui são opções, né? São opções que a gente dá para o cliente, né? Ô, Marinete, o assistente, ele recebe de acordo com o que ele combina com a parte que o contrata. Pode ser o trabalhador, né, o reclamante, ou pode ser a reclamada empresa, tá? Então, ele costuma receber até antes da perícia, inclusive, às vezes isso é oferecido para mim, mas eu, Júlio, não pego. Eu só pego depois que acaba a perícia. Então, o assistente técnico, via de regra, ele recebe logo após a perícia. O perito, que leva um tempo maior, o perito recebe sim no final do processo, tá? Então, é que a gente sempre fala, a gente explica isso no curso, né? Para quem quer começar a atuar como perito, precisa se planejar financeiramente para poder começar a atuar. Uma vez que os honorários periciais vai levar um tempo, né, para poder começar a cair. Só que a hora que cair, não para, né? Aí vira aquela bola de neve que a gente sempre fala aí, e tá ficando até repetitivo. Vamos lá. Continuando aqui os comentários. Tiagão, eu tive uma ideia aqui, não sei se o que você acha, né? Do nada aqui agora. O pessoal estava perguntando essa questão do assistente técnico, a questão de parecer técnico, né? Porque nós temos laudo pericial que é emitido pelo perito e nós temos o parecer técnico emitido pelo assistente técnico. Pergunta aqui do Marcelo Ciccone se o tecnólogo em segurança do trabalho pode ser perito. Olha, inclusive foi numa live, eu acho que deu muito comentário. Tá? Marcelo, se você for tecnólogo, minha orientação é procurar o seu conselho de classe e pedir um parecer dele. De posse desse parecer, você vai falar com o juiz. Por quê? O Código de Processo Civil fala profissional habilitado com competência para execução daquela atividade. Se o seu conselho de classe te dá essa habilitação, manda bala, tá? Existe um item na CLT, eu esqueci o nome do artigo agora, que fala que apenas engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho pode fazer laudos de insalubridade, né? E, por consequentemente, perícia, né? Mas é uma discussão, tá bom? Sim. Não sou eu que vou definir isso aí, vai ser o juiz que vai te nomear se vai decidir ou não essa questão. É isso aí. Comentário muito interessante do Marcos Vinícius aí, Tiagão. Júlio, uma correção. Me associei na sexta-feira após o webinar. Embora já atuo como perito judicial, mas conhecimento nunca será demais e o legal é essa troca de conhecimento e informação. Show de bola. É isso aí, que legal, né? E vamos conversar bacana, mais. Hein? É isso aí, doutor. Muito bom, muito bom. Doutor Marcos, viu? Doutor Marcos. É interessante isso, né, Tiago? Esse respeito, né, que é dado tanto para os peritos quanto para os assistentes técnicos, né? Para quem não atua aí, pessoal, para quem nunca foi na assistência técnica, né? É doutor Júlio para lá, doutor Tiago para cá, doutor Marcos para lá, é tudo doutor ali, né? Então, assim, às vezes, no nosso caso, eu e o Tiago, nós não temos doutorado, né? E às vezes na perícia ali também não tem ninguém que tenha doutorado, mas o pessoal é chamado de doutor, né? Então, esse respeito é muito legal, né, Tiago? É muito interessante, né, esse respeito. Às vezes você é profissional, né, de segurança, segurança do trabalho, tecnólogo, engenheiro de segurança, e lá na empresa a galera, deixa eu tirar essa frase, que está bem na frente do seu rosto aí, e lá na empresa a galera te bate, te detona, te critica, que esse técnico de segurança só sabe me cobrar EPI, nossa senhora, não sei o quê, e lá vem os caras, lá vem os enjoados, não sei o que lá, enfim. Tem isso, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por isso, né? Eu, Thiago, nós já atuamos aí como técnico de segurança do trabalho, como engenheiro de segurança do trabalho também dentro das empresas, a gente sabe que é assim, né? Então, e você poder atuar como assistente e perito, né, e ter um respeito que tem, por mais que o cara esteja pensando horrores de você, né? Eu falei, esse filho da puta aí, não sei o que lá, mas ele te trata com respeito. Doutor Júlio, doutor Thiago, não sei o que lá, o doutor, eu poderia falar, então, assim, o tratamento é muito interessante, né, Thiago? Com certeza. Esse é um lado bom de atuar nessa área. Fábio, o engenheiro, perguntou, professor, quando preciso fazer mais de um dia de perícia, por exemplo, dosimetria na jornada de trabalho e outra avaliação de químicos, como informarei isso às partes? Tá, no momento da diligência, se você tiver necessidade de voltar em outro momento, né, ou continuar, você comunica as partes que estão ali na perícia. Fala, nós vamos fazer hoje aqui essas avaliações e eu vou precisar retornar para fazer as demais. E já marca, se você já está disponível para fazer, já marca para amanhã. Beleza. Tá? Tudo isso que vocês acordarem, coloca no processo também. Então, terminou a perícia, vai lá no PJE, conforme comunicado às partes, a perícia ocorrerá também nos tais dias. Tá? Por isso, se tiver necessidade, você pede um prazo maior, mas deixa cientificado o juízo. Tá bom? Tudo aquilo que você acordar no momento da perícia com relação a datas, cronograma e
e que possa impactar no prazo de entrega do seu laudo pericial, você deve protocolar também no PJE. Valeu, Tiagão. Valeu, gente. Um abraço. Com todos com Deus.